A partir desta quinta-feira, a Receita Federal já começa a receber as declarações do imposto de renda. Nosso programa já está disponível para download e dá para você se adiantar e deixar tudo pronto. Mas se você ainda tem dúvidas, a gente te ajuda. Estamos recebendo aqui no estúdio o Robson Amador, advogado especialista em direito tributário. Como vai? Prazer, Marcos. Tudo bem? Prazer, Revelo. Vamos lá. Primeiro, começando com quem tem que declarar, Robson. Marcos e telespectadores, nós temos a obrigação, né, todo cidadão brasileiro tem a obrigação de declarar aqueles que recebem rendimentos tributáveis acima de 28 mil e alguns valores não precisos que eu posso te informar, né? Isso equivale a alguma coisa em torno de R$ 1.900 por mês, acrescido do 13º salário, né? Essas pessoas são obrigadas a declarar. Além delas, quem recebeu até 2016 rendimentos isentos, né? Por exemplo, indenizações até R$ 40 mil, né? Necessariamente você precisa declarar. Assim, quem também, mesmo que não tenha tido renda, porém patrimônio ao valor de R$ 300 mil no mínimo, também tem a obrigatoriedade de efetuar o ajuste de informações com o governo. Ou seja, até aquelas pessoas que são teoricamente isentas, elas têm que declarar? Sim, dependendo do rendimento que ela venha a receber, se for declarado um rendimento isento, ela obrigatoriamente precisa declarar, né? Por exemplo, os aposentados acima de 65 anos, por exemplo, eles estão isentos, porém não afasta a obrigatoriedade de declarar, até porque possivelmente possa ter algum patrimônio e o governo precisa ajustar essas informações dentro do seu sistema. Robson, quem trabalha com MEI, por exemplo, que aí de repente a pessoa trabalha em uma empresa fechado e também tem uma empresa por fora, uma MEI por fora. Tem que fazer dois tipos de imposto de renda? São obrigações distintas. Tá. Né? Tem a obrigação que periodicamente o MEI também determina que assim o faça, né, a sua declaração. Porém, aqui nós estamos falando de declaração de pessoa física e todos nós somos pessoas físicas, né? E mesmo aquelas que recebem por meio de uma MEI, precisa ajustar as suas informações, porque a declaração, Marcos, na verdade, não é apenas tão somente daquilo que ela ganha, né, mas de todo o seu patrimônio, as despesas que porventura ela tenha tido ao longo do ano de 2016. Então, por isso se chama declaração de ajuste anual. Quer dizer que essa pessoa física, além dos seus rendimentos, ela também tem que prestar outras informações. Só para deixar claro, a pessoa isenta é aquela que não paga imposto de renda? Sim, que ela está isenta, né, não paga o imposto de renda, a legislação ela dá um rol de pessoas, né, que não tem a obrigatoriedade de pagar, porém de declarar sim. Ok. Robson, a gente foi às ruas para conversar com o pessoal para ver quais são as principais dúvidas, né, das pessoas sobre esse assunto. A gente tem algumas perguntas, vamos lá. Eu queria essa explicação sobre a diferença da declaração simplificada e para completa. Essa é uma dúvida muito comum, né, Robson? Qual que é a diferença entre a simplificada e a completa? É uma condição que o próprio programa, a própria legislação permite que o contribuinte opte por aquela declaração que economicamente seja mais favorável a ela. Então, se ela optar por declaração simplificada, ela já vai ter ali um desconto de 20%. Porém, essa pessoa não vai declarar as suas despesas, ela vai declarar apenas aquilo que ela recebeu, né? E a declaração completa, como o próprio nome diz, vai abranger todas as informações referente às receitas e despesas consideradas dedutíveis para a apuração do imposto de renda. De modo que o próprio sistema dá a condição no canto inferior esquerdo, né, do programa, já tem ali a indicação de qual a melhor opção, se ela possa obter pelo desconto simplificado ou pela declaração completa. Né? Ali ela vai ter a identificação de qual que é a opção mais barata para ela inclusive economizar pagando menos imposto. A grande vantagem é você poder fazer essa comparação. Por exemplo, a pessoa declara tudo lá no imposto de renda e aí ela consegue optar por simplificada ou completa e ver qual que é mais benéfica para ela. O próprio sistema vai dar essa indicação a ela, né? Geralmente são pessoas que têm poucas despesas dedutíveis, né? Então, pessoa solteira, de repente não tem filhos ou não tem outras despesas que são consideradas dedutíveis, a simplificada já é uma opção porque reconhece 20% de desconto. Agora, se você tem despesas com plano de saúde, com educação, tem dependentes, certamente a declaração completa é a mais aplicável nesses casos. E tem pergunta exatamente sobre isso também. Vamos ver. Será que quem tem convênio médico abate o imposto de renda?
Essa é uma dúvida muito comum também, né? O que você consegue abater no imposto de renda? Sim, são despesas com saúde, aí nós temos um valor ilimitado, né? E, inclusive, as despesas com plano de saúde, né? Com os convênios médicos. Você vai estar, inclusive, pedindo ao seu convênio médico que apresente um informe de pagamentos que foram feitos ao longo do ano 2016. Exatamente aquele valor que você deve declarar, né? Porque qualquer divergência de valores que você venha declarar, isso possa te encaminhar à malha fiscal, né? Agora, outras despesas também na área médica, né? Despesas com profissional da área de odontologia, né? Um dentista ou um psicólogo, né? São exames laboratoriais, enfim, né? Qualquer cirurgia que porventura a pessoa tenha sofrido, né? no ano passado, ela também tem o direito de abater essas despesas no valor total do seu imposto de renda. Não só saúde, né? Educação também? Educação também. Não tanto quanto a saúde, né? Porque estabelece um limite máximo por ano de R$ 3.500. Né? Então, o contribuinte pode abater R$ 3.500 das despesas que teve com educação e R$ 3.500 por cada dependente também. Né? Então, poderá declarar essas despesas do seu imposto de renda. A parte de inclusão de dependente geralmente também gera muita dúvida. Quando é interessante colocar uma pessoa como dependente, quando não é? Existe limite para a inclusão de dependente na declaração? Não há limites. Esse ano existe uma novidade com relação ao imposto de renda das pessoas físicas. Se você tem um menor de 12 anos, a partir de 12 anos, ou seja, que completou 12 anos até 31/12/2016, deverá obrigatoriamente informar o nome e também o CPF dele. Então, o nosso telespectador que nos assiste, se tiver um filho de 12 anos, deverá, primeiro, tirar o seu CPF, porque ele vai precisar obrigatoriamente informar o número do CPF, essa é uma novidade, né? E prestar essa informação. Essa informação é obrigatória agora? Obrigatória. A partir desse ano, existe essa novidade. Agora, você também pode informar outros dependentes, né? Por exemplo, aqueles que possuem a guarda judicial de uma criança, ou a pessoa que, porventura, tenha adotado uma criança, né? Um adolescente, também tem a possibilidade de declarar. Né? Ou se você, vou declarar os meus pais como dependente, é possível. Agora, é importante também que as pessoas que forem inclusas como dependentes, elas deverão também informar a renda desses dependentes. Né? Então, vai compor a declaração de imposto de renda do contribuinte principal, os seus rendimentos, bem como eventuais rendimentos que os dependentes possuíram também em 2016. Entendi, Isso é importante, porque não vale a pena tão somente se beneficiar do desconto, né, anual que existe por dependente, que é alguma coisa em torno de R$ 2.500, e também tem a obrigatoriedade de informar as receitas que essa pessoa tenha oferido no ano de 2016. Ou seja, às vezes a inclusão do dependente nem sempre é vantajoso. Precisa fazer uma conta, fazer uma simulação, se de repente vale a pena fazer a declaração individual, né, ou juntar os dependentes na mesma declaração. Tá bom, a gente fez essa pergunta também para o pessoal, para ver se alguém tinha dúvida no Facebook, e nós recebemos aí dúvidas do pessoal. Será que temos aqui? Olha aí, o Edu Copete diz: sempre estou na malha fina. Depois tenho que ficar indo na Receita Federal para aprovar os recursos financeiros. Demora anos para eles retornarem com a resposta e mais anos para restituir o imposto. Se eu coloco tudo certinho na declaração, por que a Receita sempre desconfia de mim e como fazer para sair dessa malha fina? Tem alguma dica aí para fugir da malha fina, Robson? O Edu Copete está numa situação, se isso de alguma forma reduz o seu aborrecimento, né? Mas muitas pessoas estão nessa mesma situação. E por uma razão simples, né? Ele não precisa ficar bravo com os funcionários da Receita Federal, porque isso é sistema. Né? O próprio sistema ele vai convergindo informações que, porventura, venham do empregador, do Eduardo Copete, ou se vem, por exemplo, de algum outro setor que obrigatoriamente precisa informar a Receita. Havendo qualquer divergência, né? Qualquer número, por exemplo, automaticamente as pessoas que estão envolvidas serão remetidas à malha fiscal. E malha fiscal é um sistema de fiscalização. Né? Não é que a pessoa que está sendo chamada à malha fina, ela já está condenada a pagar alguma penalidade. Não é isso. Né? É apenas um sistema de conferência de dados e documentos que o contribuinte declara. Né? Então, como o sistema hoje da Receita Federal é muito inteligente, diga-se de passagem,
A Receita Federal do Brasil, a cada ano que passa, tem sido mais eficiente nos seus Tudo atos automático, administrativos, tudo automático. Isso tem trazido, né, obrigatoriamente mais pessoas à fiscalização. Então, se você compra um veículo, se você compra um imóvel, essas informações elas são convergidas, né? Os cartórios, as concessionárias, elas também são obrigadas a informar. Se porventura houve alguma divergência em qualquer numeral que você tenha declarado, isso automaticamente encaminha essas pessoas para a malha fiscal. Então, essa é a situação de momento e ele deve ficar tranquilo. Se for convidado a estar na Receita Federal, precisa comparecer. Mas é uma dor de cabeça, Não né? tenha dúvida, Infelizmente. não tenha dúvida. Tem que, a malha fina está aí para pegar formas aleatórias, não é isso? Nós estamos a serviço do governo, né, nesse caso. Né? Nós estamos prestando um serviço que antigamente somente os fiscais faziam, de conferência. Né? Agora nós também, além de pagar o imposto, também somos convidados a fazer a comprovação, levar os documentos para poder ajustar com aquilo que foi declarado. Ainda sobre malha fina, Robson, a gente recebeu uma outra pergunta também no Facebook do Luiz, que ele diz... Ele pergunta como é que fica a situação de quem caiu na malha fina de 2015. Tem que fazer alguma coisa? Tem que correr atrás de restituição, de acertar a declaração? A Receita Federal tem 5 anos para homologar a sua declaração, ou seja, aceitar a sua declaração ou declarar ali uma informação adicional que possa dar a você um imposto suplementar. Então, ele tem que aguardar. Né? As restituições, elas somente são liberadas quando a declaração foi conferida, ajustada, né, e efetivamente homologada. E aí sim o contribuinte poderá ter acesso à restituição. Essas restituições elas são automáticas a partir do exato momento em que houve a homologação da declaração. Até lá, o contribuinte precisa aguardar sim. Tá certo, Robson. Obrigado pelas suas informações, por todos os esclarecimentos aqui hoje. Sempre um prazer, Marcos, estar à disposição aqui da VTV e dos nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Bom dia.